quero monopolizar, Lu, mas eu achei que você deixou um gancho muito importante, porque, ao mesmo tempo, os parlamentares eles conseguiram fazer essa comunicação no uso das emendas, me parece. Não é à toa que está essa briga de foice no escuro pelas emendas, porque eles conseguiram comunicar nas suas bases que X dinheiro que chegou ali foi ele que levou e que resultou na política pública X, que pode até nem ser a mais necessária ali naquele momento, mas de alguma forma ele conseguiu reverter isso eleitoralmente ou politicamente, porque senão ele não estaria. Não é só a possibilidade de desviar um recurso, né? Eu quero crer, inclusive, que nem seja essa a principal razão, mas é porque se reverte em algum benefício político para ele, não é? Isso, quer dizer, e aí ele conta com multiplicadores, né? Com líderes de opinião naquela localidade que vão se encarregar, que são associados à sua base, vão se encarregar da multiplicação dessa informação, né? Esperando que essa informação consolide a posição daquele parlamentar aí. E aí, assim, não por acaso, né? E aí concordo com você, quer dizer, de uma maneira geral as pessoas pensam as emendas só para desviar, aí tem roubalheira e tal, mas esses costumam ser, digamos assim, as exceções, quer dizer, os indivíduos eles vão levar para ali, né, e vão alocar aquele recurso, né, mais especificamente naquele lugar, porque ali percebem um benefício do ponto de vista político-eleitoral. E aí sim, mas aí essa conexão se dá com pessoas que são os chamados líderes de opinião daquele lugar, são pessoas que já estão inteiradas, né, desses mecanismos, e normalmente são cabos eleitorais, ou então o vereador dali, ou o prefeito do município, e aí sim, ali vai haver um processo, digamos assim, de difusão dessa informação para que haja uma recompensa no futuro do ponto de vista eleitoral e político. Professora, tem uma pergunta aqui que mistura um pouco de tudo, assim, um pouco da pergunta da Flávia, da pesquisa que você mencionou. Aliás, a pesquisa Percepções e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo, o link está disponível aqui já no nosso chat para quem está acompanhando Isso. a gente pelo YouTube. A gente discutiu bastante isso ao longo das eleições municipais, né? Como a esquerda perdeu essa capacidade de alcançar esse jovem da periferia, de falar com ele, de entender as necessidades dele. Ontem, no momento da cirurgia do presidente Lula, a gente estava falando também sobre uma dificuldade da esquerda de discutir sucessão, né, de discutir novos nomes, de encontrar novas pessoas que possam atingir esse eleitorado, que possam conversar com esse eleitorado. Tem uma relutância, inclusive, do PT em falar sobre isso. Eu queria saber como é que você vê, a própria reação do mercado hoje tem a ver com o otimismo em relação a uma possível gestão do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Então, e também ao fato, há uma possibilidade enxergada pelo mercado do presidente não concorrer à próxima eleição, que é uma coisa que a gente discutiu ontem aqui também. Eu queria que você analisasse esse cenário de sucessão da esquerda e essa dificuldade de atingir esse eleitorado nesse contexto em que a gente tem o presidente Lula com a saúde mais fragilizada, né? Passou por uma cirurgia ontem, por um novo procedimento hoje, deve ter alta na semana que vem, mas é um homem de 79 anos que a gente percebe que está, claro, com a saúde mais frágil do que esteve em gestões anteriores. Então, como é que você vê esse cenário? Luiz, esse cenário ele tem, digamos assim, um pano de fundo que não é tão novo assim, embora, de vez em quando, seja ressaltado como se fosse algo muito recente, que é um processo que está em curso de mudanças nos chamados fluxos comunicacionais. E, assim, a comunicação, e aí não estou dizendo isso porque estamos aqui no Canal Meio, com jornalistas, não. Mas a comunicação é uma variável super relevante quando diz respeito a relações de poder. Quando se muda o fluxo comunicacional, tende-se a mudar também as relações de poder. E o mundo vem passando por uma mudança super significativa do ponto de vista dos fluxos comunicacionais, em função do avanço das tecnologias, das chamadas tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, e aí da microeletrônica, da comunicação via satélite, todo esse processo que se iniciou, e por isso que eu disse não é tão novo assim, porque se inicia
ali principalmente na década de 60, e vem se intensificando. A gente está vivendo hoje, digamos assim, algo nunca antes visto, né? Quer dizer, do ponto de vista da velocidade com que essas mudanças elas têm se dado. Então, aí você tem uma mudança também nas relações de poder. Não por acaso, as empresas mais valiosas, já que a gente está começamos falando sobre mercado, as empresas mais valiosas do mercado, elas dizem respeito a esse ambiente, das tecnologias da informação e da comunicação. Pois bem, isso daí acabou por modificar várias dimensões da vida social. Né? É o que, de maneira genérica, e aí, sem maior precisão aqui, porque a gente não teria tempo para isso, a gente chama de mediatização. Então, a gente tem mediatização de tudo. Né? Então, a política também está inserida nesse contexto. Do mesmo modo, as relações interpessoais, as pessoas não se comunicam, as pessoas não encontram mais parceiros para a vida da mesma forma, as pessoas não ouvem música da mesma forma, as pessoas não consomem audiovisual da mesma forma, as pessoas não procuram emprego da mesma forma, e também as pessoas passaram a se mobilizar de outra forma, ou se engajar politicamente de outra forma. Então, quando isso surge, coloca em xeque uma série de procedimentos, mecanismos e instituições que já estavam consolidadas nesse cenário que está em transformação. E aí, então, a gente observa dificuldades, por exemplo, comunicacionais no ambiente sindical, no movimento estudantil, e por aí vai. Então, você tem entre as instituições partidárias. Ao mesmo tempo, outros atores surgiram, o ambiente ficou muito mais fragmentado. Né? Esse fluxo comunicacional ele ficou mais fragmentado, ficou mais caótico, digamos assim. E aí, então, isso interfere também na forma como os partidos, por exemplo, vão recrutar. Né? Porque quando a gente diz assim, a esquerda não consegue se comunicar mais com a periferia. Será que essa comunicação ela se efetivava antes? Porque tem uma discussão também histórica sobre como uma esquerda mais intelectualizada vai se comunicar com o operário, né? E aí o próprio PT surge dentro dessa discussão, a discussão entre os sindicalistas, os comunistas, etc. Então você tem aí um ambiente que é muito complexo do ponto de vista da comunicação. E aí você tem uma individuação, né? Eu peço perdão pelo termo, mas só para trazer um termo um pouco mais preciso, de indivíduos. Então você tem indivíduos interconectados em escala, que não precisam, entre aspas, mais ir para a sede do DCE para se organizar, ou que, se não quiserem, não vão, e não precisam, embora eu pessoalmente acredito que isso tem, obviamente, a sua importância, mas que não necessariamente ele precisa ir, não é uma condição necessária para se envolver politicamente. Ele não precisa mais ir, por exemplo, para o sindicato para se envolver, ou se filiar a um partido para se envolver politicamente. E aí outros atores que surgem no ambiente percebem isso e aí então canalizam para as suas pautas. Então você tem, e aí observe, essa população não engajada é muito maior do ponto de vista estatístico do que a população engajada, e sempre foi. Né? De uma maneira geral, as pessoas elas optam por não se envolver. Tanto é que se você buscar pela memória, né, quais são os seus amigos, parentes que fizeram movimento estudantil, movimento sindical, estão filiados a partidos, normalmente você ou não encontra ou são muito poucos. Você conta com uma mão só, os dedos de uma mão. Então, veja, essa população, então, antes difusa, ela começa a se organizar, né, em volta de determinadas pautas que são canalizadas através dos novos fluxos comunicacionais. E aí você vai ter pressão, né, sobre o Estado, sobre determinados governantes. Os processos de negociação se tornam mais complexos. Aqui no Brasil, um grande marco, que talvez tenha ficado mais evidente naquele momento, foi a greve dos caminhoneiros. Vocês vão se lembrar da greve dos caminhoneiros do governo Temer, né? Como o governo bateu cabeça, aí negociava com um, depois negociava com outro. Era um ambiente que estava muito fragmentado. Então, nesse ambiente fragmentado, a articulação política, ela já não se dá mais da mesma forma e costuma ser mais complexa. E para você mudar a sua estratégia com a qual você historicamente está acostumado, aí o custo é elevado. Aqueles que já surgem nesse ambiente, eles conseguem, então, em tese, ter um desempenho melhor. Agora, tem uma coisa também, né, professor, que é o fato de que quanto mais simples a mensagem, mais rápido ela viaja, né? Mais fácil de transformar em meme, mais fácil de as pessoas entenderem. E não só a simplicidade, né? Mas também as mensagens que causam emoções mais fortes. A gente sabe que nas redes sociais, de maneira geral, emoções engajam mais do que argumentos e, principalmente, emoções de raiva, de indignação, de medo, né? Não é algo que o campo da esquerda esteja acostumado a fazer, simplificar suas mensagens, né? Ao contrário. É um exercício difícil para a esquerda, né? O Lula, em particular, tem
essa capacidade oratória, pelo menos, né? Ele não é uma figura com fluência nas redes sociais, nunca foi, não é o perfil dele. Isso nem é só pela geração, né? É mesmo o perfil. O Lula é um político de microfone, né? Não é de tweet. O próprio Jair Bolsonaro também não é. A gente teve toda essa transformação que você narrou, mas se a gente olhar para 2022, embora o campo da direita tivesse uma comunicação em redes mais efetiva, os dois candidatos são candidatos tradicionais, de tete a tete, de aperto de mão, de fala, né? O Bolsonaro, ele era um presidente de cercadinho, de ir lá conversar, fazia motociata e coisa em plena pandemia, porque, enfim, ele tinha em torno dele pessoas hábeis de redes sociais, mas ele próprio não é tão hábil assim, né? Então, mas tem uma coisa que o campo da direita consegue produzir mensagens mais simples, né? O senhor acha que essa renovação da esquerda talvez passe um pouco por aí, por simplificar a mensagem? Necessariamente precisa passar. E assim, eu considero que a análise que você faz, ela é super pertinente. Quer dizer, quando a gente pensa em instituição, a gente pensa também num conjunto de práticas, hábitos que são reforçados ao longo do tempo. Né? Aquilo que a gente poderia, em alguma medida, chamar também de um aspecto cultural. Então, do ponto de vista da comunicação, existe uma determinada cultura comunicacional nesses grupos que eu mencionei, né? Só, por exemplo, o movimento estudantil, que são os grupos tradicionalmente vinculados à esquerda, né? Onde a esquerda encontra, digamos assim, o seu assento. Então, você tem os chamados movimentos sociais, né, de uma maneira geral. Você tem uma tradição no ponto de vista da produção da informação e da difusão dessa informação. E tem, em grande medida, um apego a determinados princípios que dizem respeito ao conteúdo. Ou seja, né, de você relativizar o conteúdo para facilitar a recepção, mas nem tanto, porque senão você distorce o conteúdo. Aí, quer dizer, você vai ter uma discussão sobre o purismo da mensagem que está sendo enviada. E, além disso, existe um pano de fundo também de uma preocupação relacionada a uma ideologia, obviamente, de esquerda, que diz respeito a questões históricas da esquerda, como consciência de classe, ou algo do tipo, né? Ou você se reconhecer como algo de esquerda, como alguém de esquerda, ou determinadas pautas que são caras à esquerda. Então, aí tem um processo, digamos assim, de educação política imbuída também nessa tradição da comunicação da esquerda. Do outro lado, digamos assim, do cercadinho, existe uma perspectiva muito mais pragmática, ou seja, de uma cultura comunicacional que não está atrelada a esses aspectos. Não é? Muito pelo contrário, quer dizer, esses grupos, eles nunca estiveram no movimento estudantil, nunca estiveram, digamos assim, no movimento sindical ou nos movimentos sociais, de uma maneira geral. Não dá para a gente considerar, do ponto de vista técnico, um Vem Pra Rua, um MBL, movimento social. Eles não são um movimento social. Então, assim, foram ações que, naquele momento, tiveram a sua relevância do ponto de vista da correlação de forças, mas não é movimentos sociais, digamos assim. E aí tem um aspecto pragmático, que aí, do ponto de vista de resolução enquanto estratégia de comunicação, é muito mais fácil você resolver. Porque aí você resolve, ou seja, você teria pouco, digamos assim, preocupação com o conteúdo em si, e muito mais com o efeito que ele vai ter, não é? E aí o objetivo é capturar a percepção das pessoas. Nesse ambiente das redes sociais digitais que você menciona, então é terreno fértil, porque esse processo ao qual me referi diz respeito à aceleração de tudo, não é? Tudo está mais acelerado. Então, quando tudo se torna mais acelerado, o tempo da reflexão, sobretudo uma reflexão crítica, ele é comprometido. Então, é o efeito instantâneo, da reação rápida. Não é? Se você demora demais, quer dizer, isso não é compatível com esse momento que a gente tem vivenciado. E aí, então, o terreno é fértil por isso. O ambiente das redes sociais digitais são pouquíssimos caracteres, quer dizer, é o ambiente do meme, é a história da lacração, né, que a gente fala. Então, você vai ver um certo, falando de maneira genérica, claro que a gente poderia pensar em episódios específicos, mas você vai ver um certo pudor maior entre organizações de esquerda, digamos assim, a se render a determinadas estratégias de comunicação, que seriam mais simples, mas que, olha, mas não é assim que a gente faz, tá? Enquanto isso, outros grupos fazem, e não vão entrar nessa discussão que poderia ser classificada como sexo dos anjos. Então, passa por aí, quer dizer, e aí, como o ambiente é
uma reação quase que automatizada, muito rápido, engajamento, como você bem falou. O modelo de negócio das redes sociais digitais, ele funciona a partir do engajamento. O ódio, a discordância, né, ele engaja muito mais do que a concórdia. Isso há uma série de investigações que já mostram isso. Então, o porquê de determinadas mensagens se disseminarem de uma maneira muito mais rápida e capilarizada do que outras mensagens. E, normalmente, são mensagens que incentivam a discordância e não a tolerância. E aí, daí a preocupação, inclusive, de democracias liberais consolidadas com a forma como as redes sociais operam, porque isso coloca em xeque as relações interpessoais, né, no ambiente mínimo, digamos assim, das relações interpessoais. E é preciso que haja algum consenso mínimo nas relações interpessoais, a ideia de civilidade, né, para que as pessoas não se matem. E aí, então, isso ganha também as instituições, e aí você tem isso que, de maneira genérica, a gente chama de um ambiente cada vez mais polarizado, alimentado muito em função do modelo de negócio das redes sociais digitais.